Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. E o tema de hoje é o riso. O riso é um fenômeno psicofisiológico eminentemente humano. Só os humanos riem. O riso para os humanos revela humor, ironia, sarcasmo, às vezes até uma atitude trágica. Diante da queda de alguém na rua, a própria pessoa ri, os outros riem. Diante de uma perda muito grande, é comum um luto, um sofrimento, a pessoa começa a rir, num velório, por exemplo. Então, é uma atitude bem interessante para a gente pensar. E os seres humanos, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, pensam o riso desde o sempre. Há uma produção enorme sobre o riso. E, mais recentemente, se chega até a dizer que o riso tem benefícios para a saúde, porque diminui o estresse, diminui emoções negativas, menos hormônios do estresse, como o cortisol, relaxa os vasos e artérias. Então, o riso é tudo isso. Dentre essa grande produção, tanto de cinema como de literatura e história sobre o riso, eu quero destacar aqui um livro do francês historiador chamado Georges Minoir, chamado A História do Riso e do Escárnio. Ele fala, o riso é muito importante para ficar só com os cômicos. Por isso que ele fala da necessidade do estudo por essas diversas disciplinas, né? E aí fala é tão importante o riso que na França existem associações que estudam o riso, nos Estados Unidos também, no Brasil nós temos associações de humoristas e também de clubes de comédia, como chama. Então é um assunto muito sério o riso. Um outro francês chamado Gilles Lipovetsky, no livro chamado A Era do Vazio, um livro de 1983, ele diz: nós vivemos imersos numa sociedade humorística, uma sociedade engraçada, uma sociedade que procura a descontração, uma sociedade que não leva nada a sério. Guarde essa informação do Gilles Lipovetsky. Esse riso, né, que o Lipovetsky fala no livro A Sociedade do Vazio, ele aparece na TV, na internet, nas propagandas, na educação, né? Apareceram até algum tempo atrás e recentemente os professores engraçados, né, que vão dar uma aula e transformam o conteúdo em algo engraçado. A escola diz assim, é preciso ter uma dinâmica engraçada para conquistar a atenção dos alunos. Então, o riso ele aparece nessa diversidade de funções. Temos os doutores da alegria, aquele grupo de palhaços que vão aos hospitais fazerem as pessoas hospitalizadas rirem, né? Então, vivemos numa sociedade muito engraçada, digamos assim. Esse riso ele pode ser agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, angelical, irônico, do humor, do burlesco. Então, a gente pode pensar o riso em duas dimensões. Um riso pelo risível, pela descontração, e um riso que aí não tem graça nenhuma, que é o escárnio, especialmente fazer o escárnio, a diminuição, a chacota com uma outra pessoa. São essas duas categorias principais. Há um filósofo francês também, chamado Henri Bergson, que ele fala de uma função social do riso. E aí ele diz, nenhum outro animal ri, apenas o ser humano ri. E esse riso, ele tem uma função social, porque além de rir, nós também aprendemos a fazer rir. E por isso que esse assunto
oferece tantas vantagens a discussão sobre esse assunto. Agora, encaminhando para o final desse pequeno vídeo, eu quero falar de uma contradição, que é a contradição. Vivemos numa sociedade do riso, mas nunca rimos tão pouco, né? Na antiguidade, rimos muito, nós humanidades. Durante a Idade Média, o riso foi proibido pela Igreja Católica, e na modernidade voltamos a rir, né? Mas hoje vivemos essa contradição. Uma sociedade divertida, mas uma sociedade que ri cada vez menos. Proibida pelas igrejas, pelos exércitos, pelos estados, pelas tragédias. Somos proibidos de rir pelas crises. Por isso, a contradição. E aí, nessa função social do riso, tem um aspecto que é individual, tanto de quem ri como de quem faz rir, e tem um aspecto social. No aspecto social é esse aspecto das proibições. Por isso que estamos diante de um tema que é tão importante, tão risível, tão descontraído e, ao mesmo tempo, deve ser tão levado a sério, né? Eu gosto muito de uma personagem que chama Nasruddin. Tem vários livros sobre Nasruddin. Era um cômico persa, uns dizem que ele existiu, outros que não existiu. Deixa eu terminar com uma historinha de Nasruddin. Nasruddin estava procurando alguma coisa. Tinha um poste, uma luz, procurando alguma coisa ali pelo chão, e aí chegou alguém, viu e disse, eu vou te ajudar. E começou a procurar também, não achava nada. Aí a pessoa perguntou, Nasruddin, está procurando o quê? Ele disse, estou procurando a chave de casa.